Nesta quarta-feira, todos os destaques do Congresso Nacional, as discussões que estão em andamento com os parlamentares, e os deputados e senadores adiaram a sessão de análise dos vetos presidenciais que aconteceria nesta quarta-feira. A gente chama o repórter Bruno Pinheiro com as últimas informações. Ô Bruno, a sessão foi remarcada ou não? Traz os bastidores pra gente. Bem-vindo, bom trabalho. Oi, Tiago, ótima noite a você, a quem nos acompanha. A sessão remarcada. A você, excelente noite, sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação. De acordo com nomes aqui, líderes do Congresso Nacional, não tinha o mínimo de consenso. Não tinha como essa sessão acontecer na noite de hoje. Vale ressaltar que é a segunda vez que essa sessão já é adiada aqui no Congresso Nacional. 28 vetos seriam analisados na noite de hoje, iria iniciar às 19 horas. Entre eles, são 6 vetos do agronegócio. Assunto muito importante e muito sensível também. Entre esses assuntos, o número 8. O veto número 8 de 2024, que é justamente sobre o fim da saidinha. E também orçamento, que é de interesse totalmente do governo federal, este veto. Um pouco mais cedo, numa entrevista coletiva, o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, que é quem iria comandar esta sessão, afirmou que não tinha o mínimo de consenso após reuniões com os ministros do governo Lula na residência oficial. Vamos ver. De fato, não havia um mínimo consenso em relação a tudo quanto havia de projetos e de vetos, melhor dizendo, nessa sessão do Congresso. Então, nós damos mais esse prazo para que possam os líderes entabularem o máximo possível dos acordos, sobretudo em relação aos vetos da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual. Antes, eu conversei com Arthur Lira, que também chegou aqui na Câmara dos Deputados, conversou com jornalistas, respondeu a vários questionamentos e eu fiz o questionamento se esta sessão fosse adiada, se seria algo ruim, se iria afetar no andamento do Congresso Nacional. Arthur Lira também lamentou o adiamento desta sessão. Vamos ver. Na minha opinião, é muito ruim que ela não aconteça. Como eu disse, se um assunto não houve mudanças durante 2 ou 3 semanas já de adiamento, não quer dizer que ele vai ter daqui a mais 2 semanas. Nós só vamos diminuir o tempo para que o governo possa se organizar com relação às pautas que virão, às necessidades que precisarão, né? Nós somos um ano de eleição, é importante, por mais esforço que a gente tenha, nós esse ano teremos 2 31 de dezembro. Nós teremos um 31 de dezembro em junho e nós temos um 31 de dezembro em dezembro. Então, a minha preocupação é que, por falta de iniciativa, de reuniões e de tentativas de acordos, essas matérias não sejam encaminhadas. Agora, na semana que vem, Arthur Lira estará em viagem. A expectativa de ser analisado entre os dias 7, 8 e 9. Então, entre esses dias, a expectativa de que seja agendada, então, esta sessão. O certo é que não houve nenhum consenso. Ontem à noite, eu conversava com alguns nomes do setor do agronegócio, em um encontro aqui na capital federal, e a orientação era toda a derrubada, ou seja, não iriam ter nenhum tipo de acerto com o governo. Então, diante disso, o governo também achou melhor não encarar uma sessão nesta quarta-feira com essa incerteza. Até mesmo conversa com os ministros e também com Arthur Lira. Então, isso acabou sendo remarcado. Aguardar agora qual será a nova data. Mas diversos nomes ficaram aqui, viu, Tiago, até a última hora, aguardando se a sessão iria acontecer ou não. A resposta veio na última hora, que a sessão está adiada e sem uma data confirmada. Pois é, então ficou tudo para depois do feriado, que é só na quarta-feira da semana que vem, o 1º de maio. Bruno Pinheiro de Brasília, com as últimas informações. Eu já chamo os nossos comentaristas, o Cristiano Vilela está aqui nos estúdios e, como sempre, Dora Kramer. Dora, boa noite para você. Esse adiamento representa o quê? O presidente da Câmara, Arthur Lira, não gostou nada desse adiamento. Será que o governo, a gente pode acreditar que sai vitorioso, ou pelo menos não perdeu, por enquanto? Boa noite, bem-vinda. Boa noite, Tiago. Boa noite, Vilela. Boa noite a todos. Pois é, eu acho que não dá para a gente chamar de uma vitória, né? É um respiro. Por que o governo não queria o veto hoje, a votação do veto hoje? Porque esperava uma derrota, uma não,
várias derrotas em série. Ora, justamente no dia em que chega ao Congresso a reforma tributária, um dia aí sim de vitória, não só do governo, mas também do Congresso, enfim, de notícia positiva. E o governo imagina, coisa que a gente viu na declaração do Lira, que talvez não seja possível, que possa, nesse meio tempo, até a segunda semana de maio, que o Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso, diz que da segunda semana de maio não pode passar, né? Então, o governo talvez imagine que consiga construir um acordo com relação àqueles vetos relativos às emendas parlamentares, né? São duas questões, uma da lei orçamentária, outra estabelecendo um calendário para o pagamento dessas emendas, e a outra daquele veto dos 5 bilhões e 600 milhões que o presidente Lula fez no pagamento das emendas. Mas a gente viu aí o Lira, ele não está minimamente otimista de que com a ideia, a hipótese desses acordos serem construídos. Então, é o adiamento de uma derrota esperada, pelo menos. Vilela, o presidente da Câmara fala que até lá não vai se mudar muita coisa, o que pode ser entendido entre os parlamentares e o próprio governo, né? Mas vai ficar para depois do feriado. O feriado é na quarta da semana que vem. Vai ser uma semana meio morta, mas para os parlamentares, né? Pois é, Thiago. Uma boa noite a você, boa noite a Dora e todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Olha, nós estamos agora em vias de entrar no mês de maio. A primeira semana do mês de maio, como tem feriado, é uma semana improdutiva. Nós vamos iniciar a atividade no Congresso Nacional praticamente na segunda semana de maio. Vamos ter com isso 3 semanas, depois tem Corpus Christi, mais 3 semanas, vem São João no meio e aí vem o recesso parlamentar. Eu acho muito pouco tempo para se discutir esses vetos que são temas importantes e especialmente a questão econômica, a questão da regulamentação da reforma tributária. Eu vejo que o governo deveria já ter limpado a pauta de uma vez, tratado a questão negativa de uma vez só, já sofrido o ônus que tivesse que sofrer e aí sim focar especificamente na reforma tributária, que é o que pode, de alguma forma, salvar o governo nesse primeiro semestre ainda de 2024.